Bomba! São Paulo instala câmeras chinesas em favelas. Culpa do tarifaço é de Lula, dizem empresários. Pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. A gente começa aqui já com uma pesquisa, né, da Ipsos IPEC, dizendo que 75% das pessoas consideram o tarifaço de Trump como motivação política. Além disso, a gente vê o líder chinês aqui, o Xi Jinping, dizendo ver o Brasil e China como exemplos no sul global. Acredite se quiser. Além disso, a gente vê aqui os empresários colocando a culpa aí pelo fim das negociações com os Estados Unidos, justamente no governo Lula, no alinhamento do Lula a ditaduras. Então já chega aí se inscrever no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa aqui justamente com uma reportagem da CNN falando exatamente isso. Vamos Hoje eu ouvir estive ao aqui. longo do dia conversando com as principais lideranças empresariais que estão à frente também desse processo de negociação com a Casa Branca, com os Estados Unidos, e eles minimizam, de certo modo, a influência dos bolsonaristas, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, nessa operação que acabou levando ao cancelamento da reunião do ministro Fernando Haddad com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Pessoal, o Haddad ele tinha combinado de ir aos Estados Unidos falar com o secretário de Tesouro americano, tá? Só que a reunião foi cancelada. Mas atribuem isso ao Eduardo Bolsonaro e não é bem assim, porque o Lula está fazendo um desserviço para o Brasil. Cada vez que ele fala, xinga os Estados Unidos, xinga Donald Trump, elogia os países comunistas e ditatoriais aí ao redor do mundo, né? E realmente é um perigo para os empresários brasileiros depender de um governo como esse para negociar com os Estados Unidos. Maximizam, eles atribuem a responsabilidade pelo cancelamento dessa reunião, não na oposição, na extrema-direita, para ficar nos termos que o Fernando Haddad utilizou, mas sim no próprio Palácio do Planalto e no Itamaraty. Por quê? Porque o que eles relatam é que todos os gestos que foram feitos nos últimos dias pelo presidente Lula, pelo Ministério das Relações Exteriores, foram muito mais no sentido, seja de provocar, ou seja de colocar ali para fora declarações que atingem diretamente os interesses dos americanos. Por exemplo, pessoal, com certeza, o Lula sempre que fala, ele está cutucando aí e atiçando Donald Trump, né? Da onde que você imagina que não vai chegar aos Estados Unidos essas falas do Lula de alinhamento com Xi Jinping, com Vladimir Putin e por aí vai, né? Então é muito complexo, inclusive com Maduro, né? Então, muito complexo achar que não vai chegar nos Estados Unidos essa falta de alinhamento. o presidente Lula reforçou o contato com os BRICS nos últimos dias, procurou o dirigente da Índia, o Narendra Modi, procurou também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira, conversou com ele, está buscando também o presidente da China, o Xi Jinping, ou seja, tudo que o Trump não quer ouvir é de uma aproximação do Brasil com os BRICS. E o presidente Lula tem sinalizado e feito os gestos nos últimos dias, principalmente, justamente aos BRICS, sem falar. Então, olha isso, ele vai se aproximando da Índia, da Rússia, da China cada vez mais e se afastando dos Estados Unidos, dos países europeus, né, pessoal? Infelizmente, né? Então a gente vê um alinhamento totalmente ideológico e sem sentido do Lula, pessoal. Uma coisa que não faz sentido algum a não ser só se o sentido for, né, mesmo de destruir o Brasil, né? Segundo os relatos que eu tive, claro, Márcio, nas posições e nos posicionamentos do presidente Lula sobre Big Techs, rechaçando algum tipo de regulamentação de Big Techs, como desejam as Big Techs americanas, rechaçando, por exemplo, qualquer acordo na área de minerais críticos, surpreendentemente, no momento em que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também tem feito gestos nesse sentido, de sinalizar a possíveis acordos na área de minerais críticos, na área de Big Techs. E o presidente Lula também, governo brasileiro, falando bastante de desdolarização, quando que os Estados Unidos, obviamente, não querem ouvir de desvalorização. Então, imagina, o Lula ainda defendendo, pessoal, que utilize outras moedas que não o dólar para negociação entre os BRICS. Os próprios BRICS caíram fora disso aí, né, com medo de mais taxação, uma taxação mais severa dos Estados Unidos, mas o Lula não está nem aí para a economia brasileira e continua defendendo a desdolarização, pessoal, dos negócios realizados entre os BRICS.
resumindo, eles colocam esse cancelamento dessa reunião de quarta-feira muito mais no colo do governo Lula, para eles não tem saída do palanque nesses gestos ali contrários à Casa Branca, do que a operação do deputado federal Eduardo Bolsonaro em si junto à Casa Branca. Tá aí. Então, empresários já estão sabendo que a culpa realmente é do Lula e não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro, essa questão. Pessoal, próxima notícia aqui, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, quer câmeras chinesas com 20 quilômetros de alcance ao redor de favelas. A Prefeitura de São Paulo pretende integrar o Smart Sampa, né, as câmeras lá com inteligência artificial para buscar pessoas procuradas, com alto alcance para o monitoramento em torno de comunidades como Paraisópolis, por exemplo. Então, pessoal, o objetivo é viabilizar a contratação de equipamentos fabricados por uma empresa chinesa que seriam integrados ao sistema de câmera de reconhecimento facial do Smart Sampa para combater crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas. O prefeito Ricardo Nunes conheceu essa tecnologia durante uma viagem à China, né, em abril deste ano, quando a comitiva do município visitou a sede da empresa Hikvision. Segundo a prefeitura, as câmeras possuem capacidade de detectar imagens até 20 quilômetros de distância, pessoal. Então, é muita coisa, né? Então, São Paulo aí querendo se modernizar cada vez mais, né? Então, o que ele diz aqui? A visita que fiz como prefeito, Ricardo Nunes, à China e ao Japão nos permitiu conhecer novas tecnologias, dentre elas essas câmeras que podem buscar imagens a quilômetros de distâncias e será implantada no Smart Sampa, afirmou o Metrópole secretário de Segurança Municipal Orlando Morando. Tá aí, pessoal. Próxima notícia aqui, falar em China, né? A gente vê o Xi Jinping dizendo ver o Brasil e a China como exemplos do sul global. O presidente chinês fala em trabalhar pela autossuficiência e afirma apoiar o governo brasileiro na defesa da soberania nacional. Pessoal, chega até a arrepiar essa palavra aqui de soberania nacional vindo da China ainda. Isso, né, pessoal? Então, o presidente da China, Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, disse ontem que pretende trabalhar em conjunto com o Brasil para que os países sejam um exemplo de unidade e autossuficiência entre as nações do sul global. Olha isso. Ele apoiou o país na defesa da soberania nacional, numa referência às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Pessoal, aí que vem aquele negócio, né? Como é que os empresários não vão estar certos falando que o Lula realmente está provocando os Estados Unidos a todo momento, se reunindo aí com líderes ditatoriais do mundo aí querendo fazer uma coisa só, né? Transformar o país em um puxadinho da China. O Xi Jinping falou em aproveitar as oportunidades, fortalecer a coordenação e alcançar resultados de cooperação mais mutuamente benéficos. Segundo a agência, o líder chinês afirmou que o país asiático está ao lado do Brasil, na salvaguarda de seus direitos e interesses legítimos, instando todas as nações a se unirem, olha isso, na luta contra o unilateralismo e protecionismo. Então, olha isso, instando todas as nações a se unirem na luta contra os Estados Unidos, pessoal. Então, é isso que a gente vê, né? Infelizmente, Brasil já cooptado pela China. E aí a gente vê aqui que 75% dos brasileiros entrevistados numa pesquisa consideram que o tarifaço de Trump tem motivação política, tá, pessoal? Então, para a grande maioria, né, é uma questão política, para 12% é uma questão comercial, para ambas, né, para 5% das pessoas é tanto política quanto comercial e 8% não sabem responder. Pessoal, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha dessa pesquisa. Será que realmente é uma questão política o tarifaço do Trump, né, sendo que ele já fez em diversos outros países isso? Me conta tudo aqui nos comentários. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações
né? Clica no like para ajudar na divulgação desse vídeo. Eu vejo você em breve às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.